Nas entranhas de um zelo consumidor ardia uma fúria implacável. Saulo de Tarso, um homem de intelecto afiado e convicção férrea, respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Para ele, os seguidores de um Messias crucificado eram uma heresia a ser erradicada, uma praga contaminando a santidade da fé ancestral. Com cartas de autoridade dos sumos sacerdotes em mãos, seu próximo destino era Damasco. Sua missão: arrastar homens e mulheres, acorrentá-los e trazê-los a Jerusalém para o castigo. Ele era a personificação da perseguição, o martelo da ortodoxia judaica contra a crescente maré do caminho. Mas o que acontece quando o mais feroz dos caçadores se torna o alvo de uma caçada divina? O que se sucede quando o arquiteto da perseguição colide frontalmente com a própria fonte da fé que ele jurou aniquilar? A história da humanidade está repleta de reviravoltas, mas poucas se comparam à metamorfose que aguardava Saulo na estrada poeirenta para Damasco. Um encontro que não apenas cegaria seus olhos, mas abriria sua alma para uma verdade tão vasta quanto o céu que o testemunhou. Saulo avançava, cada passo ecoando a sua determinação sombria. O sol da Síria castigava a caravana, mas o fogo interior de Saulo era mais ardente. Ele não via apenas hereges, via uma ameaça existencial à ordem que defendia. Sua mente, treinada aos pés do grande Gamaliel, estava convencida da justeza de sua causa. Os relatos sobre Jesus de Nazaré, seus milagres, sua ressurreição, para Saulo, eram blasfêmias perigosas, contos que desviavam o povo da lei de Moisés. Ele era um guardião, um defensor da fé, e Damasco seria mais um campo de batalha onde sua lealdade a Deus seria provada através da supressão implacável dos nazarenos. Mal sabia ele que a maior prova de sua vida não residia em sua força ou em seu zelo legalista, mas em sua capacidade de se render a um poder infinitamente maior. De repente, por volta do meio-dia, quando o sol estava em seu zênite inclemente, uma luz do céu, mais brilhante que o próprio sol, fulgurou ao redor de Saulo e seus companheiros. Era uma glória indescritível, uma presença que transcendia qualquer fenômeno natural. Saulo, o perseguidor, foi arrancado de sua arrogante segurança, caindo por terra, o pó da estrada subindo como uma mortalha temporária. E então, uma voz que não pertencia a este mundo, carregada de autoridade e uma tristeza penetrante. Saulo, Saulo, por que me persegues? Atordoado, o corpo tremendo sob o impacto da luz e da voz, Saulo conseguiu balbuciar: "Quem és tu, Senhor?" A resposta veio direta, inconfundível, cortando o véu de sua antiga realidade. "Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões." Jesus, o Nazareno, aquele cuja memória ele tentava apagar da face da terra. Ali estava ele, não como um fantasma de uma fé derrotada, mas como uma presença viva, poderosa, divina. Os aguilhões, aquelas pontas afiadas usadas para guiar o gado teimoso, Saulo estava lutando em vão contra a direção soberana de Deus. Cada passo em sua perseguição era uma ferida auto-infligida contra a verdade. Seus companheiros de viagem pararam, mudos de espanto. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. Para Saulo, porém, a experiência era visceral, total. Tremendo e atônito, ele perguntou: "Senhor, que queres que eu faça?" A resposta divina instruiu-o a levantar-se e entrar na cidade de Damasco. Ali lhe seria dito o que deveria fazer. Quando Saulo se levantou, o mundo havia mudado. Ou melhor, sua percepção dele. A luz avassaladora se fora, mas ao abrir os olhos, ele nada via. A escuridão física era agora sua companheira, um espelho terrível de sua anterior cegueira espiritual. Aquele que pretendia arrastar outros à força, agora precisava ser guiado pela mão.
Conduzido por seus companheiros, Saulo entrou em Damasco, não como o inquisidor temido, mas como um homem cego, vulnerável e profundamente abalado. Por 3 longos dias, ele permaneceu sem ver, sem comer e sem beber. 3 dias de escuridão, de silêncio imposto, de oração. O que se passou em sua mente e alma durante esse período? O desmoronar de suas certezas, o peso de suas ações, a magnitude da revelação. O orgulhoso fariseu, o perseguidor implacável, estava quebrado, esvaziado de si mesmo, aguardando. Aquele que viera para prender encontrava-se prisioneiro de uma experiência que redefinia a própria existência. Enquanto Saulo jejuava e orava na rua direita, na casa de um homem chamado Judas, o Senhor preparava a próxima peça deste drama divino. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, um homem justo, temente a Deus, e compreensivelmente alguém que veria Saulo de Tarso como uma ameaça mortal. O Senhor apareceu a Ananias em visão, chamando-o pelo nome e instruindo-o. Levanta-te, vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Ananias, conhecendo a reputação de Saulo, hesitou. Senhor, respondeu ele, há muitos ouvi acerca desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. O medo de Ananias era palpável, racional. Ir ao encontro do lobo em sua toca. Mas a resposta do Senhor a Ananias revelou o escopo da transformação de Saulo e o propósito divino para sua vida. Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Não mais um destruidor, mas um construtor. Não mais um perseguidor, mas um proclamador. Um vaso escolhido, destinado a levar a mensagem daquele que ele outrora perseguia aos confins da terra, enfrentando ele mesmo o sofrimento que antes infligia. Fortalecido pela palavra do Senhor, Ananias obedeceu. Encontrou Saulo, impôs as mãos sobre ele e disse: Saulo, irmão. Que palavra poderosa, irmão, dirigida ao antigo inimigo. O Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele recuperou a vista. A luz física retornou, mas era pálida em comparação com a luz espiritual que agora inundava sua alma. Levantou-se e foi batizado, e tendo tomado alimento, fortaleceu-se. A transformação foi instantânea e radical. Saulo não perdeu tempo. Logo começou a pregar nas sinagogas de Damasco que Jesus era o Filho de Deus. Imaginem a cena. O homem que viera com autoridade para prender os seguidores de Cristo, agora com uma autoridade ainda maior, a do testemunho pessoal e da unção divina, proclamava a messianidade de Jesus. Todos os que o ouviam ficavam perplexos e perguntavam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam esse nome? E para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes. Sua antiga fúria foi convertida em um zelo ainda maior, mas agora canalizado para a verdade. Saulo, o perseguidor, morrera na estrada de Damasco. Paulo, o apóstolo, nascera da luz e da obediência. Aquele que conhecia as Escrituras como poucos, agora as via sob uma nova luz, a luz da revelação de Cristo. Sua pregação confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que Jesus era, de fato, o Cristo. O caçador havia se tornado o mais eloquente advogado de sua antiga presa. A conversão de Saulo não foi apenas um evento pessoal. Foi um divisor de águas na história da igreja primitiva e, por extensão, do mundo. O
O intelecto que antes era usado para justificar a perseguição, agora seria usado para articular as mais profundas verdades do Evangelho. A energia que o impulsionava a destruir seria redirecionada para construir, para plantar igrejas, para escrever epístolas que moldariam a teologia cristã por milênios. De perseguidor a apóstolo dos gentios, a vida de Paulo é um testemunho retumbante do poder transformador de Jesus Cristo. Ninguém está tão perdido que não possa ser encontrado. Nenhuma escuridão é tão densa que a luz de Cristo não possa penetrar. Esta história, cravada nas páginas de Atos capítulo 9, ecoa através dos séculos como um farol de esperança. Ela nos lembra que a transformação é possível, que o chamado de Deus pode vir nos momentos mais inesperados e nos lugares mais improváveis. Talvez você se sinta distante, talvez ache que seus erros o desqualificam. Talvez, como Saulo, você esteja em um caminho que acredita ser o certo, mas que o afasta da verdadeira vida. O convite de Cristo, que encontrou Saulo na estrada, ressoa ainda hoje. Um convite para parar, para ouvir, para abrir os olhos, não apenas os físicos, mas os do coração, para a luz da sua verdade. Qual estrada você está trilhando hoje? E se, em meio à sua jornada, uma luz brilhasse e uma voz chamasse o seu nome? A transformação de Saulo é uma prova de que um encontro com Jesus muda tudo. Permita que essa história inspire você a buscar o seu próprio encontro, a sua própria transformação. Porque o mesmo Deus que transformou um perseguidor no maior dos apóstolos é poderoso para fazer infinitamente mais em sua vida também.